ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson e o Jim Musley. Estamos muito contentes e felizes de estarmos com você. Olha, vamos começar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, e vamos adiante, porque Paulo, guiado pelo Espírito Santo, tem estabelecido o fato de Cristo ressurreto, dizendo, bem, eu vou ler aqui e depois vamos fazer um comentário. Leia aí para mim o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim diz o Espírito Santo. E foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os santos. Agora, essa palavra primícias ali nos diz que porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, e você tem que entender que Cristo mesmo ressuscitou várias pessoas dentre os mortos no seu ministério na terra. Elias ressuscitou um garoto entre os mortos, Eliseu ressuscitou um garoto entre os mortos, e por aí vai. Mas isso é diferente, essas pessoas, elas na verdade morreram depois. Todos eles chegaram a um ponto que morreram, porque o homem vive uma vez e depois disso vem o juízo. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo Pai Celestial e o poder do Espírito Santo. Foi assim que ele ressuscitou dentre os mortos. A sua ressurreição prova que o que ele fez na cruz do Calvário venceu todo o pecado e venceu a Satanás e os poderes das trevas. Todo espírito demoníaco e anjos caídos foram vencidos na cruz do Calvário. Agora, a garantia, vamos dizer assim, de uma forma diferente, a ressurreição de Cristo é uma garantia que a ressurreição da vida no geral está por vir. Eu quero explicar algo aqui. Existem duas ressurreições por vir. Duas. A primeira, a ressurreição da vida. E isso vai ser em várias partes, para ser sincero com você. Eu quero ver se eu me lembro aqui da ressurreição geral ou do arrebatamento geral que vai acontecer. Os 144 mil judeus que vão ser arrebatados bem no meio da grande tribulação e que os santos que vão ser os mártires, né? Que eles vão ressuscitar. E depois também vem as duas testemunhas, que eu acho que vão ser Elias e Enoque. Eles discordam a respeito disso, alguns concordam quem vai ser o primeiro e o segundo, mas eu acho que vai ser Elias e o Enoque, porque nunca morreram. E todo homem tem que morrer, mas de qualquer forma, essa é a ressurreição da vida. A ressurreição da vida. Então existe também a ressurreição da condenação que Jesus mencionou, que vai acontecer mais ou menos 1000 anos depois da ressurreição da vida. E nessa ressurreição de condenação, as pessoas vão ressuscitar, o inferno vai entregar aqueles que estão nele e os centenas de milhões que estão lá, e vão estar de pé diante de Deus no julgamento do trono branco. Não vão haver crentes ali. Eu preciso falar de novo. Não, todos vão ser crentes, mas vai ser tarde demais. Eles não podem ser salvos agora. E as ações deles, na verdade, serão lidas dos livros que são guardados no céu, provando a sua disposição, provando quem eles são e o que eles são. E eles vão ser lançados no lago de fogo para todo o sempre. Agora, essas são as duas ressurreições. E a ideia é, senhoras e senhores, que quando te ensinam, se é que ensinam, que o ser humano é somente mais um animal, e quando você morre, você volta para o nada, isso não é verdade. Todo ser humano que já viveu e que está vivo nesse momento ou que vai viver, vai ter que viver para todo sempre. A morte física não acaba com a vida. O corpo físico volta até o pó, mas a alma e o espírito ou vai para o céu ou para o inferno. Eles vão para o inferno se não aceitaram a Jesus Cristo.
eles vão para o céu se aceitaram a Jesus Cristo. Jesus deu, e nós lemos outro dia, Jesus deu uma descrição do que eu acabei de dizer, da pessoa que não conhece a Deus morre e a pessoa que conhece a Deus morre. No capítulo 16 de Lucas. E precisamos entender isso, que todo ser humano vai encontrar Cristo um dia. Você vai encontrá-lo agora na cruz, ou você vai encontrá-lo depois no julgamento, mas encontrá-lo você vai. E eu quero que você pense nisso, vivendo para todo o sempre. Essas pessoas no inferno agora vão estar lá por 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de anos de hoje adiante, nunca vai acabar. A eternidade é para sempre. Quem está no céu e aqueles a caminho do céu, que eu creio que inclui você e todos que estão aqui agora, vão viver com o Senhor para todo o sempre. Estamos falando de algo que é muito, muito sério. Ah, eu não acredito nisso. Olha, você está apostando alto. Eu me lembro anos atrás pregando em um culto em Louisville, não era Louisville, mas St. Louis, no Missouri. Um homem jovem estava no culto, em uma das noites daquele culto, e alguém me disse que ele era um músico, ele tocava nas boates ali em volta, perto de St. Louis, e ele veio me ouvir tocar piano e por aí vai. E eu fiz a chamada para o altar naquela noite, e eu fui até ele, coloquei a mão nos ombros dele para convidá-lo para aceitar a Cristo. Ele não foi sem educação nem nada, mas ele foi sincero. Ele disse: eu não sei se existe um Deus. Eu não sei se a Bíblia é verdadeira ou se é só mais um livro. Eu não sei se existe esse negócio de céu, inferno ou o que for. Eu escutei aquilo, então eu disse a ele. Eu disse: se nada disso existir, seja o que for que esteja lá fora, nós vamos para o mesmo lugar. Mas se eu estiver certo, e existe um inferno, existe um céu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você vai morrer e ficar perdido eternamente se continuar vivendo dessa forma. E eu vou morrer e você salva eternamente. Você está apostando em algo que é a maior coisa. Por isso que Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Irmão Swagger, existe mais prova de que Jesus ressuscitou dos mortos, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos, do que existem de outras pessoas que estiveram na face da terra que você pode provar a sua existência. Existem mais provas e evidências de Cristo e a sua vida, morte, sepultamento e ressurreição do que há em qualquer outra pessoa na face da terra. Exatamente. E esta palavra aqui, que ele se tornou as primícias daqueles que dormiram, no grego é parshei, que explica que a primícia no tempo da colheita eram os primeiros maços que eles removiam, mas também representa, sabe, a garantia do sucesso do resto da colheita. Era a parte imparcialmente desta colheita. Você pode falar no sentido que a ressurreição é a colheita de pessoas. E este maço, esse primeiro maço que veio, era Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos e vivendo, provando que todos nós podemos ser ressuscitados. Ou podemos dizer arrebatados, que também quer dizer a mesma coisa. A palavra metamorfose, que é mudar num piscar de olhos, que é um tipo de ressurreição. Então é a mesma coisa. Mas o sucesso disso, dessa colheita, de pessoas serem ressuscitadas dos mortos e vivendo uma vida para a eternidade, é aquele primeiro maço, Jesus Cristo. Agora, a diferença entre quem que era a filha da viúva? Não. A filha de Jairo, o filho da viúva e Lázaro. Eles ressuscitaram dos mortos como Jesus Cristo. Certo. Mas eles não eram da mesma dignidade e caráter deste primeiro maço, porque eles morreram novamente. Certo, é verdade, isso mesmo. Ressuscitou dos mortos, conquistou a morte, o inferno e o sepulcro. Isso.
Então nós seremos como ele, como Lauren mencionou.